Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Quem está falando aqui é o Cabo Elielson e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o TAF na seleção complementar. O título dessa live é Desvendando o TAF na seleção, e aí eu vou te falar todo o passo a passo que você precisa seguir durante esse período para poder se sair bem em todas as etapas e conseguir incorporar no Exército. Se você tem entre 16 e 19 anos e busca ser um soldado do Exército, já adianto que nessa live aqui você vai receber conteúdos com várias dicas e é muito essencial que você siga todos os passos para poder incorporar no Exército e, quem sabe, futuramente poder enganjar, poder elevar a graduação também como soldado antigo, como cabo, até sargento. E é isso aí, se você seguir todos esses passos, com certeza os seus resultados serão os melhores esperados. Beleza? Eu incorporei no Exército em 2017. Eu fiz todo o processo que você precisa fazer hoje. Fui conscrito assim como você é. E eu me alistei pela internet, fiz todo o passo a passo. E graças a Deus eu consegui incorporar. Passei pela seleção geral, fiz a entrevista, fiz os exames de saúde, fiz a prova na seleção geral. E nessa parte aí eu fui apto e passei para a seleção complementar. Na seleção complementar foi as mesmas coisas, fiz de novo as entrevistas e consegui ser apto também. Um detalhe que na seleção geral já acontece o TAF. O TAF é o nosso tema da live de hoje e eu vou te falar como é detalhadamente cada etapa do TAF e o que você precisa fazer para poder ser apto aí em todas as etapas. Passei ainda pelo TAF, fui apto e aí cheguei à minha incorporação. Incorporei no dia 6 de março de 2017, fiz todo o período básico, passei pelo internato, campo básico, passei pela a formação, diversas instruções, e aí me destaquei durante o primeiro ano de serviço ainda nessa etapa, e eu consegui fazer o curso de formação de cabos, fui indicado, fiz a prova, tirei uma nota boa e fui para o curso de formação de cabos. E aí nesse curso eu ainda, diversas instruções, atividades físicas, que eu acho que era a pior parte do curso para mim, era o treinamento físico militar. Ainda passei pelas provas e aí no meu quartel eu fiquei em 6º colocado. E graças a Deus no ano seguinte eu tive a oportunidade de enganjar e fui promovido à graduação de cabo. Esse período aí foi em 2017. E aí em 2018 eu fui promovido à graduação de cabo e estou na ativa até então. Esse ano agora eu estou indo para o meu 5º ano de serviço. E o meu objetivo é fazer com que você, jovem, siga todos os passos que eu segui e possa também conseguir os mesmos resultados e elevar a graduação, né? Se você conseguir incorporar no Exército, possa sair cabo, possa sair sargento. E é isso aí. Valeu? A seleção complementar, ela acontece no Exército depois da seleção geral. Na seleção complementar você vai fazer todas as etapas, entrevistas, e aí o importante é que você não minta nessas entrevistas, seja sempre sincero. E ainda nessa etapa você vai passar pelos exames de saúde. Se você não tiver nenhum problema, com muita certeza, provavelmente você pode fazer o TAF. E aí se você fizer o TAF, você vai ter que se preparar antes, né? Para poder chegar no TAF e ter um ótimo resultado. Eu lembro que quando eu fui para a seleção complementar, eu vi diversos camaradas que eram mais fortes. E aí esses camaradas, quando chegaram no TAF, não tiveram o resultado que eu achei que eles teriam. Por eles serem malhados, ter um porte físico melhor, eu achei que eles teriam um resultado muito melhor comparado ao meu, que eu tenho um corpo mais magro, um porte mais magro. Mas isso aí não veio à tona. Eu vinha me preparando antes. Acho que desde outubro do ano anterior, de 2016 no caso, eu vinha me preparando
E aí quando chegou nessa etapa, eu consegui fazer aproximadamente 34 flexões, 12 barras e abdominal, eu não lembro agora de cabeça, foram mais ou menos uns 40 abdominais. E no meu ano não tinha uma menção, e a menção era quem fizesse mais teria um melhor resultado. Então já indico, quando você estiver nessa etapa, treine antes, treine bastante antes, e você vai conseguir, quando chegar no TAF, ter um resultado melhor. O ideal é que você comece a se preparar se você é ruim na flexão, se você é bom na barra. Não faça só o que você é bom, treine a parte onde você tem mais dificuldade. Se você tem dificuldade na flexão, você vai fazer a barra também, logicamente, mas a flexão é ideal que você comece a treinar, nem que você faça com o joelho no chão e aí comece e faça só uma série. Faça uma série de 2, uma série de 1. Se você não conseguir, faça uma série de meio. E aí com o tempo você vai ver que você vai conseguir fazer mais flexões e vai elevar os seus resultados. E aí você tem que ser bom em cada exercício. Não adianta você ser bom só na barra e chegar no TAF e perder na flexão. Então você tem que ser bom em todas as etapas, todos os exercícios, para que quando chegar no TAF você se saia bem em todas as etapas aí e consiga ser apto para servir ao exército. No TAF, o ideal é você treinar antes. Comece treinando bem antes, o tempo que você tiver disponível, desde quando você se alistar, já se você tiver como, já comece a praticar os exercícios, uma corrida, nem que você corra ali 1 km por dia. E aí você vai ver que com o tempo você vai melhorando, vai aumentando a distância, vai aumentando o ritmo, e você vai ver que você vai ficar muito melhor nessa parte aí. E com relação aos outros exercícios é a mesma coisa. Se você é ruim na barra, você só consegue fazer uma, faça uma todos os dias. Se você não conseguir, faça 3 séries de uma. E aí você vai ver que no final você vai ter um resultado muito melhor do que quando você começou. Agora, isso aí é constância, você tem que fazer sempre. Porque se você faz só uma vez e desiste, você não vai conseguir ter os resultados esperados. Na minha época, eu ainda na seleção complementar, eu era muito bom na parte da corrida, eu corria sempre. E aí a parte onde eu mais tinha dificuldade era na flexão de braços e na barra. Então sempre que eu podia, onde eu morava, eu tinha um espaço que eu podia treinar. Então sempre que eu podia, geralmente no finalzinho da tarde, no finalzinho da noite, eu ia lá e treinava, fazia as flexões de braço, fazia as barras. E isso aí foi sempre, eu fui fazendo isso. E quando chegou a minha época na seleção, eu consegui tirar um resultado muito excelente. Como eu falei dos jovens, que eu via lá os camaradas que tinham porte físico, quando eles ligavam na barra, eles não conseguiam fazer nem 5 flexões em barra. E isso aí, quando eu vi, eu já me deu um ar de felicidade, porque eu sabia que eu ia conseguir ter um resultado muito melhor do que eles. Infelizmente eles não treinaram, então foi consequência do que eles fizeram. Se eles não treinaram, consequentemente o resultado deles foi mais ruim. No entanto, alguns deles ainda conseguiram servir, mas eu acredito que se você se preparar, com certeza os seus resultados vai ser melhor do que se você não se preparar. Pode haver exceções do camarada que tem a sorte de não fazer nada e chega na hora ele consegue o objetivo, que é incorporar. Mas se você se prepara, você vai ver que no final você vai ter um resultado muito melhor do que o camarada que nem se preparou, nem teve a preocupação de fazer pelo menos umas 2 flexões em casa. E aí, se você seguir todas essas dicas aí que eu estou te falando, você vai ver que no final você vai ter um resultado melhor. No exército eu incorporei em 2017 e aí eu morava
em uma cidade do interior da Bahia, uma cidade que se chama Alagoinhas. E aí eu queria muito morar na capital, em Salvador. Então eu me alistei lá. Levei meus documentos, como eu tinha parente que morava lá, eu peguei um comprovante de residência e aí levei, entreguei, e aí meu endereço constou como se eu morasse na cidade. Isso aí gera dúvida também para quem é do interior e quer saber se pode se alistar em outra cidade. Então nesse caso aí pode, eu sou uma prova viva disso. E você tem que levar um comprovante de residência da cidade que você quer servir, no caso a cidade onde tem um quartel. Ou até se a cidade for próxima ali, papo de 50 km, você pode até levar o comprovante de residência da sua cidade. E aí, se o quartel tiver disponibilidade, possa ser que você também consiga servir por esse motivo. Então, no meu caso, quando eu me alistei em 2017, eu passei pela seleção geral, tive que ir para Salvador. E aí eu eu lembro até que nesse dia eu me perdi, peguei o ônibus, desci uns 2 pontos antes, e aí tive que ir andando às pressas, senão eu ia perder o horário da seleção geral, e isso aí não era o caso, né? Já ia me destacar negativamente na primeira seleção que eu ia participar do Exército. Nesse período aí, eu me preparei, cortei o cabelo, fiz a barba, comprei uma camisa branca, uma camisa que não tinha detalhe nenhum. Pode ser até que a sua camisa tenha, mas o ideal é que seja branca. Comprei uma calça jeans, na verdade eu já tinha calça jeans, e o tênis preto eu também já tinha. E aí coloquei a vestimenta e tal, cheguei lá, o pessoal não fala nada. Como eu já participei das seleções hoje, eu sei como é, a gente não fala nada. Porém a gente observa, pô, aquele camarada ali, ele teve a preocupação de se preparar antes para vir para a seleção. Então aquele guerreirinho ali, com certeza ele já quer servir. Já observa ele aí positivamente e vamos ver como é que ele vai se sair daqui para frente, para poder ver se consegue encaixar ele aí para servir. Sempre tem aqueles camaradas também que querem servir e infelizmente acontece de serem dispensados. Pode acontecer de ser dispensados por excesso de contingência, isso aí acontece geralmente ainda antes da seleção geral. É normal que aconteça isso. E o camarada pode ser reprovado nas seleções, ou seja, na entrevista, seja nas provas, seja no exame de saúde. Então, se você não tiver nenhum problema de saúde e se preparar para todas as etapas, com certeza você vai ter um resultado muito melhor do que aqueles camaradas que não se prepararam. Então, voltando ainda à minha história, nessa parte da seleção geral, eu lembro que eu cheguei lá no quartel, era por volta de 7h15, e aí o horário que era pra gente estar lá já era 7h30. Isso aí com detalhe de que eu me perdi. Então eu ia chegar um pouco mais cedo, mas ainda consegui chegar dentro do horário. A gente ficou lá, eu lembro que tinha um banco que cabia mais ou menos 10 a 15 pessoas no máximo. Eram sentados 20 a 30 pessoas, muito apertado. É igual o ditado que a gente fala, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. Mas aí assim mesmo já é pra você sentir ali o choque de realidade. Pô, eu tô no exército e é isso aí, cara de puto, é sem dar muita risada. Você não é amigo de ninguém, lembre sempre desse detalhe aí. O pessoal que tá lá, ninguém foi te buscar em casa. Se você foi é porque você era voluntário a servir o exército brasileiro. Então siga todas essas etapas aí, não reclame, porque isso aí só vai fazer com que você se destaque negativamente. Então chegando lá nessa etapa, eu lembro que eu fiz a entrevista, e aí na entrevista foram algumas perguntas, perguntou se eu era rimo de família, onde eu morava, se eu já usei drogas, se eu tenho amigos que já usou drogas, se tem problema na família. Isso aí é entrevista de rotina, é coisa simples, você vai conseguir desenrolar isso aí facilmente. Somente seja verdadeiro, não minta em nenhuma das etapas e com certeza você vai ver que os seus resultados serão melhores. Ainda nessa etapa, eu fiz aquele teste que tem é meio que uma balança invertida, onde você puxa ela e ali vai medir a força que você impôs naquele objeto. Eu lembro que na minha época foram mais ou menos 120 quilos a força que deu quando eu puxei aquele objeto.
A gente fez o exame de vista. O exame de vista foi tapar o olho, aí tinha lá na parede as letras, a numeração, e aí você tinha que dizer. Se você não tiver nenhum problema também, você vai se sair bem nessa etapa aí. E a prova que a gente fez, ela era mais ou menos para dizer para qual área do quartel você iria se você fosse servir. Tinha umas perguntas relacionadas à guerra, perguntas relacionadas à cozinha, à área de saúde. E aí você responde de acordo com a sua especialidade, e quando chegar no exército, eles vão te designar lá, provavelmente para a área que você, baseado na área que você fez a prova. Eu lembro que na minha vez eu marquei lá as áreas que era com relação à guerra, trocar tiro, jogar granada na rua lá. Mas é isso aí mesmo. Eu não lembro agora quais eram as perguntas, mas eram basicamente relacionadas a esse assunto aí. Toma uma água aqui. E aí, ao final dessa etapa, eu fui apto e fui designado para a seleção complementar. Essa seleção complementar ela já aconteceu no quartel que eu servi, e foi aí que veio o TAF. Como eu já vinha me preparando antes, eu consegui ficar preparado fisicamente e psicologicamente para esse período. Chegando no quartel já era diversos apertos de mente, ficar no sol, sentando e levantando, pagando flexão. Não, nesse tempo a gente ainda não pagava flexão, mas a gente fazia um movimento de cobrir, que era ficar com o braço estendido. E esse movimento aí, com o tempo, ele dói bastante e você tem que estar preparado. Se você puder, já comece a fazer até esses exercícios em casa, porque você vai ver que quando você chegar lá vai doer um pouco menos, mas ainda assim vai doer. Tudo no exército dói, desde a posição de sentado até a posição de ficar em pé. Você vai ver que com o tempo o corpo vai começar a sentir, mas isso aí é um preparo, porque quando você já estiver lá dentro, você vai ver que com o tempo você já não vai sentir tanta dificuldade assim. Então, na seleção complementar, já no quartel que eu fui servir, a gente chegava lá um pouco mais cedo, e aí a rapaziada toda que ia servir, os conscritos, ficavam lá de branco. A gente chegava mais cedo e ficava lá em forma, e aí sempre vinha um militar para levar a gente para descer já para o quartel, e aí sim começar a seleção. Nesse período ainda, é como se fosse a seleção geral, são entrevistas, exames de saúde novamente, e aí lá na frente, se você for apto nessas etapas aí, você vai já para fazer o TAF. E o pessoal que vai fazer o TAF é geralmente o pessoal que já está predestinado a servir. Sempre tem um ou outro ali que é cortado ainda nesse período, e nesse caso o efetivo vai um pouco a mais, porque sempre existe desistência, sempre existe um camarada que foi cortado por alguma coisa, e aí é por isso que vai um pouco a mais, e no final esse pessoal é cortado. Então, se você fizer todas as etapas aí do jeito que eu estou te falando, tudo certinho, você vai estar provavelmente entre esses camaradas que serão aptos. Se você tiver algum problema de saúde, o ideal é que você não minta, seja sempre verdadeiro, porque isso aí pode te prejudicar lá na frente. Eu lembro também que na minha turma teve um camarada, eu não lembro agora o nome dele, e a gente correndo o TFM, ele passou mal, e aí foi atendido pela equipe da saúde, e aí o médico depois falou que se ele continuasse correndo por cerca de mais 2 minutos, ele teria morrido. Isso porque ele tinha problema no coração e não informou isso aí na seleção. Eu sei que é muito o sonho do jovem servir, eu sei isso porque eu já passei. E aí vocês tentam esconder alguma coisa, e você vai ver que se você tiver problema lá na frente, você vai sentir esse problema, e isso aí não é o caso. Então, em primeiro lugar, cuide sempre da sua saúde, e depois o resto você consegue o objetivo. Tem outras formas de entrar no exército, e aí você pode conseguir lá na frente. Ainda na parte da seleção complementar no quartel, aí já veio o TAF, onde a gente tinha que fazer mais ou menos aí cerca de 10 flexões em barra,
cerca de 30 flexões de braço, e a corrida era 2.600 metros para 12 minutos. E aí essa etapa aí é onde muitos conscritos são reprovados. O ideal é que você se prepare, já como eu falei, faça todas as etapas, tudo certinho. E aí, mano, Denilson, 623 aí, meu canga aí no internato, meu irmão, tamo junto até hoje aí. É um camarada que tem tudo aí pra ensinar vocês também. Encerra com ele aí, segue o perfil dele aí que vocês vão ver que o cara é show de bola. Voltando aqui a essa etapa, na flexão de braço, eu me preparei antes e aí eu consegui desenrolar e cheguei a fazer cerca de 35 flexões de braço, 34, 35, e os meus resultados foram bons porque eu tinha me preparado antes. Na corrida, eu falei também que eu já corria antes, e aí quando chegou na corrida, a gente correu, desenrolou, na corrida se preparou. O bizu é você correr com o relógio, porque aí você consegue controlar quanto tempo você gasta em cada volta. Normalmente essa prova da corrida, ela é feita em um campo, uma pista de atletismo de 400 metros, e aí você calcula quanto tempo quantas voltas você faz em determinado tempo para alcançar o tempo determinado, que é o tempo de 12 minutos. E aí você vai ver que é melhor você correr dessa forma do que aqueles camaradas que correm desesperadamente e aí saem de forma muito rápida ou muito lenta, e quando chegam na prova ou precisa acelerar ou precisa diminuir porque já esgotou o físico, e aí eles não conseguem mais terminar a prova. Aqueles que começam devagar, quando chega na metade da prova, ele vê que precisa acelerar demais e aí vai acelerar e vai cansar antes de terminar a prova e pode não conseguir terminar. Então o ideal é você calcular mais ou menos quanto tempo você gasta em cada volta para poder se sair bem aí nessa parte da corrida. Vou te passar aqui agora alguns treinos que você pode fazer para poder se sair bem, tanto na flexão, quanto no abdominal, quanto na corrida ou na barra. Na flexão, se você não consegue fazer hoje nenhuma flexão de braços, o ideal é que você tente pelo menos com o joelho no chão. E aí, se você não conseguir fazer pelo menos uma repetição, você estica o seu braço e aí desce e mantém aqui o tempo que você conseguir até a exaustão. E aí você vai fazendo 1, 2, 3 séries, e aí você vai ver que com o tempo, naturalmente, você já vai conseguir fazer mais flexões de braço. Isso aí é para iniciante ainda, se você não consegue fazer nenhuma flexão. Agora, se você já consegue fazer pelo menos 5 flexões, aí você já pode fazer até 3 séries de 5 flexões. Se você não conseguir fazer 3 séries de 5, você pode fazer 3 séries de 3 flexões. E assim sucessivamente. E aí lá na frente você pode até fazer mais, 3 de 10, 3 de 15. E você vai ver que você vai preparar a sua carcaça para quando você estiver já no quartel, você vai ver que você vai conseguir fazer 30 repetições de vez muito facilmente. E lembrando que o TAF da seleção, ele é muito mais fácil do que o TAF para quando você já está dentro do quartel, quando você já é um recruta. Então o ideal é que você se prepare antes, e aí você vai ver que os seus resultados serão melhores se você se preparar. Como eu já falei, tem aqueles camaradas que não se preparam, e aí você vai ver que naturalmente eles vão conseguir, ou por sorte, ou não vão nem conseguir chegar perto. Então o ideal é que você se prepare. Se você tem dificuldade em algum exercício, por exemplo, você tem dificuldade na flexão, mas você é muito bom na barra, você tem que treinar flexão, mas não pode também deixar de fazer a barra. Por quê? Porque se você só treina a barra que você já é bom, você vai ver que quando chegar no quartel você vai fazer uma caralhada de barras, você vai fazer 20 barras, 30 barras, mas não vai conseguir fazer nenhuma flexão. Então, como eu já falei, o ideal é você treinar a parte onde você tem uma dificuldade maior. Nesse caso aí seria na flexão de braço. Os exercícios para flexão de braço você pode fazer até exaustão também. Você pode até praticar
outros exercícios aí que seja ideal para você ter um melhor condicionamento físico. Eu sempre utilizei um aplicativo para celular para fazer um treinamento em casa. Até hoje eu uso, quando eu estou em casa aqui eu pratico esses treinos. E aí se você puder baixar, você baixa aí no seu celular e treina ali, gasta por volta de 20 minutos por dia. Se você não tiver como fazer isso aí em alguma área externa, não tiver um campo que dê para você fazer uma corrida, não tiver uma pista boa para você fazer uma corrida, não tiver nenhuma área que você possa se exercitar e fazer uma flexão de braços, fazer uma barra, um abdominal, lembrando que esses exercícios aí você pode fazer tudo em casa. E aí você, com o aplicativo que eu falei, se você baixar aí, você pode se melhorar o seu condicionamento físico nessas etapas. A parte do abdominal, se você é ruim de abdominal, você pode fazer alguns exercícios também que vai melhorar a sua condição nessa parte aí. Você pode fazer o abdominal como a gente faz no quartel, que é o abdominal supra. O abdominal supra é o que a gente deita no chão, coloca as mãos cruzadas aqui, mais ou menos na altura do ombro, e aí levanta a parte da coluna até retirar a escápula do solo. E aí você pode fazer, você vai ver que no começo esse exercício ele é muito fácil de fazer, mas com o tempo você vai ver que começa a doer o corpo. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir chegar nem em 20 abdominais. Então o ideal é que você também comece a treinar antes de chegar nessa parte do exercício na seleção complementar. Você pode treinar em casa e aí você pode fazer 5 séries de 10. Se você não conseguir fazer de 10, você pode diminuir 5 séries de 3. E aí você vai ver que lá na frente você vai conseguir fazer muito mais do que quando você começou. O Denilson me perguntou aqui o que você achou mais difícil no tempo básico. Cara, acho que a parte mais difícil foi a parte do campo básico. A parte do campo básico porque a gente passou 5 dias, praticamente 5 dias, foram 4 dias e meios, dormindo no mato. E aí tinha dias que a gente quase não conseguia dormir. E quando chovia era pior ainda, não dava para tomar um banho. Na parte do banho, principalmente, era muito horrível. A gente tomava banho de cantil. E eu acho que aí foi uma das partes mais difíceis que a gente passou no campo básico. O Denilson até que me fez essa pergunta aí, estava comigo lá. E foi muito legal essa parte aí. Foi muito legal hoje, mas na hora você vai ver que é muito difícil. Se você não se preparar, você vai sentir bastante. Voltando aqui, a parte da flexão em barra, a parte da barra fixa. O ideal na barra fixa, para você treinar, é você começar com a barra supinada, nessa posição aqui, com as costas das mãos voltadas para frente. E aí você vai ver que essa barra ela é um pouco mais fácil de fazer do que a pegada em pronação, que é essa pegada aqui. E se você não conseguir fazer pelo menos nenhuma, você pode fazer, como eu falei, só uma barra. Você pode pegar um impulso para subir e aí você vai segurando o peso aqui até quando você não aguentar mais, e aí desce. E aí depois você faz mais outra série dessa, faz outra série. O ideal é você fazer pelo menos 3 séries e aí você vai ver que no final você vai conseguir já pelo menos fazer uma flexão em barra. E aí com o tempo, você fazendo isso, você vai conseguir fazer 2. Quando você conseguir fazer 2, você já aumenta, faz 3 séries de duas flexões em barra. E aí você vai ver que naturalmente você já vai conseguindo fazer muito mais do que quando você começou. O ideal também, nessa etapa da barra, é você trabalhar muito o abdômen. Nessa parte quando você faz a barra, você trabalha muito o abdômen e aí já ajuda para você fazer o abdômen na parte da seleção complementar. A parte da flexão em barra ainda, ela é muito difícil. Eu acho que é uma das partes onde os conscritos são reprovados porque eles não se preparam. Muita gente tem dificuldade em flexão, muita gente tem dificuldade em corrida, mas acho que onde mais pega aí é nessa parte da flexão em barra. Então se prepare bastante,
Tente fazer o máximo de repetições que você conseguir. Se puder treinar todos os dias ou quase todos os dias, de segunda a sexta, treine todos esses dias, porque você vai ver que lá na frente você já vai conseguir ter um resultado melhor do que quando você começou. Eu lembro que quando eu comecei ainda eu conseguia fazer por volta de 6 barras, e quando eu cheguei no meu TAF eu fiz entre 11 e 12, agora eu não lembro de cabeça, mas foi mais ou menos isso aí. E o ideal é você estar preparado sempre em todas essas etapas, e você vai ver que lá no final os seus resultados serão os melhores, você vai conseguir ficar entre os aptos. Lembrando mais uma vez que em toda a parte da seleção sempre ocorre de alguns camaradas serem dispensados, ou por excesso de contingência, ou por algum problema. Normalmente 1/3 dos jovens que está na seleção, ele é reprovado, ele não serve. E isso aí é por conta do efetivo. O efetivo que o Exército coloca para servir em determinado ano é muito menor do que o efetivo que se alista. Isso é normal. Mas o ideal é que você esteja preparado para que você não seja um desses camaradas aí que fique reprovado nessas etapas. A parte da corrida, como eu já falei, o ideal é você correr com o relógio. Correr com o relógio você pode controlar o tempo que você gasta em cada volta. E aí você pode fazer uma conta matemática antes de correr mesmo, você já pode até fazer isso. E aí você vai calcular mais ou menos quanto tempo você precisa gastar para fazer os 2.600 metros em 12 minutos sem correr muito forte, e lá no final você correr o risco de passar mal e não conseguir terminar, ou correr muito lento e não conseguir terminar dentro do prazo. Normalmente muitos dos conscritos que correm, geralmente eles correm bem e conseguem fazer o prazo. Porém, quando chega no final, chega muito cansado, muito na merda, porque não se prepararam antes. E deram sorte, né? Porque poderia acontecer algum problema aí nesse período e eles não conseguirem terminar a prova. Então, o ideal é você correr com o relógio. A alimentação também é essencial. O essencial é que no dia da seleção, principalmente, você não coma alimentos pesados, coma alimentos mais leves. Se puder, leve algum bisu na mochila, que aí você vai poder comer depois da prova. Uma barra de cereal é o caso, que a barra de cereal tem bastante nutrientes e proteínas, e aí ela vai poder te ajudar a recuperar um pouco mais rápido o seu condicionamento. Leve também água, água é essencial. Provavelmente no quartel vai ter água, mas se você levar, você vai ver que você vai conseguir beber ali depois da prova, e é até melhor para você. Toma um gole de água ali e aí leva o seu corpo para o estado normal. Isso aí é o melhor a se fazer. Lembrando mais uma vez, se você tem problema de saúde, o ideal é que você cuide primeiro da sua saúde. Em primeiro lugar, a saúde, o resto a gente consegue com o tempo. Tudo na vida a gente vai conseguir. Em primeiro lugar, a sua saúde, cuide da sua saúde. Se você tiver problema de coração, não esconda, não sei qual o problema que você tiver. Sempre fale esse problema que você tem. Porque, como eu falei na história de um camarada da minha turma, ele foi esconder o problema e aí quase houve alguma fatalidade com ele. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o ideal é que você não esconda, seja sempre verdadeiro nas instruções. No TAF, esteja sempre preparado, se prepare antes, desde quando você se alistar, se prepare. O alistamento geralmente começa no mês de janeiro do ano anterior, então você vai ter um ano inteiro de preparo. No meu caso, eu comecei a me preparar depois da metade do ano. Porém, eu praticava atividade física, eu jogava bola, corria, nadava. E aí eu consegui desenrolar muito bem essa parte aí do físico, que exige o nosso físico. Mas tem gente que não pratica nenhum tipo de atividade. É só em casa, como a gente fala, os camaradas criados em apartamento. Eles ficam o dia todo em casa jogando videogame, ouvindo música. E aí não faz nada, comendo hambúrguer. E aí só engorda, e quando chega na hora que precisa do corpo dele, ele não consegue realizar nenhum tipo de atividade por conta desse motivo. O ideal é que você se prepare fisicamente, psicologicamente,
Acho que na parte da seleção complementar é uma das partes mais difíceis que você vai passar. Acho que nesse período aí antes do internato. E se você não estiver preparado, você vai sentir bastante. Acho que você pode ter visto alguma foto dos camaradas em pé no sol. E aí você vai ver que até em pé dói. Quando você senta, é doído a posição também. Se você sentar na posição de faraó, que é a posição mais ou menos aqui assim, no começo é legal essa posição, mas você vai ver que depois de 2 minutos já dói tudo, dói a coluna. Então, praticamente tudo que você fizer no exército vai doer. Então se prepare antes fisicamente, como eu já falei. Esteja sempre preparado. Se prepare nas atividades físicas, na flexão, na barra, no abdominal, na corrida. E aí você vai ver que no final os seus resultados serão muito melhores. Tranquilo? Bom, para encerrar essa live aqui, eu vou recapitular aqui tudo o que eu já falei. Falei um pouco da minha história. Eu incorporei no exército em 2017 e aí fiz todo o período básico, como você provavelmente vai fazer. Me alistei pela internet, fiz todo o período básico, fiz o curso de formação de cabos em 2017, ainda como recruta. Fui promovido à graduação de cabo em 2018 e ainda estou na ativa desde então. Estou indo para o meu 5º ano de serviço e o meu objetivo é fazer com que jovens incorporem no exército. Depois de ver muitos jovens serem reprovados nessas etapas aí por besteira, por algo que deixaram de fazer, eu resolvi ajudar você que quer realizar o sonho de se tornar um soldado do exército brasileiro. Então, eu tô nessa live aqui desvendando o TAF na seleção. Eu trouxe para você tudo o que você precisa fazer, como você precisa se preparar para se sair bem nessa parte aí da seleção no quartel. Então, se você seguir todos esses passos que eu deixei aqui para você, você vai ver que lá na frente os seus resultados serão os melhores. E é isso aí, cara. Siga todas essas dicas que eu estou deixando para você e você vai ver que os seus resultados serão os melhores. Então, se você tem entre 16 e 19 anos e quer ser um soldado do exército, siga todas essas dicas aí que eu estou deixando para você e você vai ver que os seus resultados serão os melhores esperados. Valeu? Tamo junto. Lembrando aí mais uma vez, se você ainda não segue essa página, seja um militar, dê uma moral aí porque isso ajuda bastante. E assim como você, muitos outros jovens também eles querem realizar esse mesmo objetivo. E aí é o ideal que você compartilhe também se puder. E aí vamos conseguir o máximo de pessoas que consigam realizar o sonho de entrar no exército. Assim como eu entrei, o Denilson aí que mandou a mensagem agora também incorporou junto comigo, meu irmão aí, tamo junto. Mas o ideal é que você compartilhe até com algum amigo seu. O ideal é você ajudar sempre pessoas. Se você não pode ajudar de outra forma, você pode ajudar mandando esse conteúdo aí para ele. Ele pode até ver aí, gostar do conteúdo. E aí se ele seguir todos os passos, quem sabe ele consegue também realizar o sonho e você pode até servir junto com ele. Valeu? Tamo junto. Cabo Elielson aqui. Aguarda a próxima live aí. Acompanha os conteúdos na live aí. Tamo junto.